Olá a todos, sintam-se todos acolhidos pela graça do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos hoje então mais um estudo, a nossa continuidade de estudos bíblicos da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje então nós temos o nosso penúltimo estudo, estamos quase finalizando. Hoje, o capítulo 14. Na semana que vem, teremos então o estudo final com o capítulo 15 e o capítulo 16, que é mais assim, constituído por saudações. Então, por isso, nós já vamos pegar os dois juntos e depois faremos um breve panorama sobre tudo aquilo que nós vimos. Mas hoje, então, capítulo 14... temos como título de nosso estudo não sermos pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Basicamente, é ser alguém que vai fazer com que outras pessoas deixem a fé, caiam da fé, se distanciem de Deus, se distanciem de Jesus. Nós sabemos que uma vez que fomos chamados por Deus para sermos cristãos, seguidores de Cristo, discípulos, nós testemunhamos. E não se engane, você sempre testemunha. Se você é um bom cristão, você realiza boas ações, você procura agir conforme a vontade de Deus, você dá um bom testemunho. Mas tem o contrário também, você se diz cristão, mas não procura seguir a vontade de Deus, procura seguir a sua própria vontade, se distancia da palavra, e aí você se torna então um mau cristão, dá um mau testemunho e se torna pedra de tropeço. É sobre isso que nós falaremos hoje. Mas vocês vão ver que, eventualmente, pelo contexto do que estava ocorrendo e qual era a maior preocupação de Paulo, não parece muito assim ser exatamente o que nós estamos falando aqui a respeito de pedra de tropeço. Mas na verdade tem muita ligação, sim. Quando nós precisamos, antes de ler o texto, perceber que havia dois grupos que foram destinatários da carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, um grupo majoritário, ou o grupo que era alvo, era destinatário dessa carta, eram os cristãos, eram aqueles que de fato estavam formando, ou já haviam formado uma igreja em Roma. Mas o que a gente precisa perceber é que havia duas origens neste grupo. Havia pessoas que eram de origem judaica e havia pessoas que eram de origem gentia, ou seja, não judeu, grego ou de outra nacionalidade. Os judeus procuravam seguir com todas as leis, com todas aquele arcabouço de comportamentos, de práticas, de comidas que poderiam comer ou serem comidas ou não, o que se chama até hoje de kosher, uma alimentação judaica. E os gentios não tinham essa preocupação. E aí, claro que havia sim uma possibilidade muito grande de ter embates entre esses dois grupos, mesmo sendo apenas um grupo cristão, mas de duas origens diferentes, pessoas de duas origens diferentes. E essa é a preocupação de Paulo. Não, precisamos fazer algo, preciso escrever algo para evitar ou para amenizar, mitigar, diminuir esse problema, essa diferença que existe. Porque um grupo poderia ser pedra de tropeço ao outro. Vejam só. Assim como na igreja, há pessoas de diferentes origens. Há pessoas, por exemplo, que são luteranas de berço na nossa igreja. Há pessoas que entraram depois. E aí nós poderemos conversar um pouco melhor conforme formos lendo o texto de Romanos 14. Mas aí
Já temos aí uns 5 minutos de introdução, podemos passar ao texto. Vocês verão que tudo fará mais sentido conforme seguirmos a leitura do texto. Romanos 14, versículos 1 a 4 inicialmente. Lembrando que a tradução que nós seguimos é da Nova Almeida. Nova Almeida, NAA. Tem aí nesses aplicativos de celular também o YouVersion. E se você tiver também a Bíblia em mãos, se não tiver essa versão, pode seguir conosco também, mas vai ter algumas pequenas variações, ok? E lá diz assim: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então vejam só, nessa discussão desses dois grupos existentes num grupo maior que seria dos cristãos, o apóstolo Paulo vai dizer: acolhei ao que é débil na fé, ao que é fraco na fé, mas não para discutir opiniões. Se vocês têm opiniões divergentes, não vamos querer discuti-las neste momento. Não vamos querer causar divisões num grupo. Vamos amenizar isso. Vamos diminuir as divergências. Vejam só o comentário de Lutero sobre este versículo. Disso São Paulo, o apóstolo Paulo, fala em Romanos 14:1, acolhei ao que é débil na fé. Se você quiser impressionar essas pessoas com o seu grande conhecimento, afirmando decisivamente que não oram direito, que não tem cabimento o jejum, a missa, a abstinência de carne, ovos e leite nas sextas-feiras, e não acompanhar uma explicação paciente e respeitosa do porquê, uma pessoa ingênua não pode outra coisa do que achar você um homem orgulhoso, pretensioso e sacrílego. Ou seja, o apóstolo, Lutero aqui já está se referindo à época dele. Havia lá os católicos, havia as missas, havia as comidas próprias para a Sexta-feira Santa, assim como existe ainda hoje, especialmente em nosso país, um país ainda católico. E aí Lutero está dizendo: você quer se insuflar com o seu grande conhecimento, dizer que os outros estão errados, mas se você não fizer isso de uma forma paciente e respeitosa, o que vai acontecer? Você só vai ser visto como alguém orgulhoso, pretensioso e sacrílego, como um herege, como alguém que não respeita aquilo que é sacro na igreja. Ninguém quer ser visto dessa forma, né? Então nós precisamos evitar discussões e também querer impor a nossa opinião. Vejam só o que diz o apóstolo Paulo lá no versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias, né? Infelizmente, a gente se acha muito por vezes. A gente acha que sabe alguma coisa. A gente acha que os outros sempre estão errados. E em alguns momentos a gente pode ter convicção de que nós estamos corretos, mas nós não podemos passar isso de uma forma arrogante, soberba, prepotente, sob pena de não sermos ouvidos, sob pena de fazermos papel de bobo até, e de não conseguirmos testemunhar ou levar a paz, levar de fato a concórdia para aquele grupo do qual nós fazemos parte. Versículos... antes de ler os próximos versículos, só assim, fazendo um comentário adicional a isso aqui, é interessante quando nós percebemos, por exemplo, os luteranos de berço.
O luterano ele está habituado, não apenas o de berço, quem já está há mais tempo, como eu que não sou de berço, mas já estou há mais de 15 anos, ele está habituado, por exemplo, a não é problema tomar cerveja, desde que a pessoa não se embriague, né? Não saia por aí fazendo atrocidades, não seja alcoólatra, não dirija depois de beber, não há problema. Só que a gente sabe que muitas pessoas tiveram uma vivência em uma igreja mais, digamos assim, legalista, ou que exigia que houvesse abstinência, nem a abstinência que fala, né? Que a pessoa fosse abstêmia, né? Que realmente não tomasse absolutamente uma gota de álcool. Inclusive nem na Santa Ceia, porque lá na Santa Ceia é suco de uva, não é vinho. E aí nós já queremos logo de cara, muitas vezes, já escancarar isso para a pessoa, falar, não, isso aí tá errado, você pode beber, não sei o quê. Mas muitas pessoas podem ter problema com isso. Muitas pessoas fora da igreja, que não nos conhecem, podem ter problema com isso. Podem nos acusar de pessoas, de beberrões, né? Então, por esse motivo que a gente tem que tomar muito cuidado com o álcool na igreja luterana. Ah, pastor, então ele não pode tomar. Não, a gente pode. Com moderação, desde que não vá dirigir, ok? E também, desde que não cause escândalo para as pessoas que estão conosco. E por vezes isso pode causar escândalo, sim. Então, tomar muito cuidado com isso. E depois vocês vão ver mais subsídios nesse texto de Romanos 14 que apontam de fato para isso que eu estou dizendo. Versículos 5 até o 8 agora. Vamos ler. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse último versículo, muitas vezes repetido aí, né? E de repente em momentos que não tem nada a ver com esse contexto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Então a gente tem que tomar uma certa cautela, assim, quando for citar determinados versículos chavões para qualquer coisa, né? Vejam só em que contexto que o apóstolo Paulo está dizendo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pelo que nós estamos fazendo, quer dizer, tinha aqueles dois grupos, tinha um grupo que obedecia determinados dias, tinha outro grupo que não estava preocupado com isso e não haveria problema desses dois comportamentos se eles fossem diferentes, desde que fossem feitos pela motivação correta, por Deus e não por si mesmos. Aí o Lutero vai comentar a respeito do versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, dizendo o seguinte: por isso não pode acontecer que ela seja ociosa nesta vida e sem obra a favor de seus próximos. Ela quem? A pessoa. Pois é necessário que fale com as pessoas, jaja e lide com elas, como também Cristo, feito em semelhança de pessoa humana, foi encontrado segundo a aparência como pessoa humana e se envolveu com as pessoas. O que ele está dizendo aqui, Lutero? Ninguém vive para si nem morre para si, disse o apóstolo Paulo. Pois quem vive, vive para o Senhor, e quem morre, morre para o Senhor. Então as nossas ações precisam estar pautadas pela vontade de Deus, nós sabemos disso porque nós somos cristãos. Mas não apenas, vejam só, porque nós não vivemos para nós mesmos, uma vez cristãos, vivemos para os outros.
Então nós precisamos nos preocupar com o impacto de nossas ações na vida das outras pessoas. Ah, mas isso é demais, pastor. Eu sou eu mesmo, eu faço o que eu acho que é melhor, que vai me dar paz, que vai me trazer prazer. Não, o cristão não vê desse modo. Porque, na verdade, o que não traz paz ao outro, o que não traz prazer ao outro, né? não traz alegria ao outro, não vai trazer paz para o cristão. Não vai trazer prazer para o cristão. E por isso que ele vai agir e se pautar pela vontade de Deus, mas também pelo impacto que aquilo vai trazer na vida do seu próximo. Versículo 8 ainda, temos mais um comentário de Lutero. Lutero diz então assim: se nós pertencemos ao Senhor, é nosso máximo consolo e alegria termos por Senhor aquele a quem o Pai confiou todo o poder no céu e na terra, entregando tudo em suas mãos. Quem então poderá prejudicar-nos? Por mais furioso que esteja o diabo das mãos do Senhor, porém não nos arrancará. Além disso, nós os que cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e vivemos sob sua proteção, somos igualmente senhores e vivemos por meio e em Jesus Cristo, senhores sobre o diabo, o pecado e a morte. Vocês já pensaram a respeito dessas palavras que Lutero diz aqui? Quer dizer, nós somos do Senhor, quer vivamos, quer morramos. Não há como o diabo nos tirar de suas mãos. Por isso não há por que temermos pandemia, não há por que temermos crise econômica. Por mais que isso possa nos trazer preocupações terrenas e humanas, isso jamais pode nos desesperar, porque uma vez que estamos nas mãos de Deus, nada pode nos tirar das mãos de Deus. E se nós temos essa convicção, vejam só, olha o ponto que chega Lutero a afirmar. O que cremos, se nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e vivemos sob sua proteção, somos igualmente senhores. E vivemos por meio e em Jesus Cristo, senhores sobre o diabo, o pecado e a morte. Nós somos senhores sobre o pecado, o diabo e a morte. Como podemos temer? Como podemos não viver de uma forma diferente? Como podemos não observar a vontade de Deus para a nossa vida e o impacto que as nossas ações têm sobre a vida do nosso próximo? Porque nós somos senhores, juntamente com Cristo ou estando em Cristo. A nossa vida, a nossa perspectiva sobre a nossa vida muda. Percebam como é muito limitado pensar assim: ah não, eu vivo para mim mesmo, eu faço o que me dá na telha e é o que me dá prazer e assim eu sou feliz. Não há alegria aí, há egoísmo, há egocentrismo, há uma vida muitas vezes assim limitada a apenas as suas próprias necessidades, que não traz benefício para ninguém e que é uma vida inútil, né? Que se propaga então de uma forma irresponsável e que só causa problemas em um grupo, que é o que o apóstolo Paulo estava preocupado que não ocorresse lá em Roma, lá entre os cristãos que estavam vivendo em Roma. Muito bem, então vamos seguir com o nosso texto agora, os versículos 9 a 12. Diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus.
Então percebam como é equivocado a gente julgar alguém, julgar o nosso irmão na fé, julgar alguém e achar que a gente tem uma posição mais correta, um comportamento mais certo do que o outro que está na igreja, porque nós agimos de determinada maneira, porque nós pensamos de determinada maneira e o outro não. Percebam como isso pode ser espinhoso dentro de uma igreja, pode afastar, pode dividir pessoas. Essa era uma preocupação muito grande que o apóstolo Paulo tinha. Então, por que você julga o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Você não sabe por que ele se comporta de determinada maneira, você não sabe o que está por trás daquilo, você não conhece a vida dele e você quer já atacar ou dizer, não, por que fulano pensa assim? Ou por que não age assado? Né? Por que ninguém não age como eu ajo na igreja ou no reino? Ou percebam como esse pensamento pode ser complicado, como você pode estar muitas vezes sendo utilizado pelo diabo para dividir as pessoas na igreja. Vejam só o que diz o versículo 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu não prestarei contas daquilo que o meu irmão fez, mas eu prestarei contas do que eu fiz. Então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com o que o outro faz? Jamais. Se o outro está em erro, eu não vou avisá-lo do erro. Não, a gente sabe que não é assim também, porque há outros textos em que Jesus fala, se alguém erra, você vai até essa pessoa, vai alertá-la do perigo dela estar em erro, em pecado. Se ela não ouvir, você vai se achegar a ela com outro irmão na fé, uma outra irmã, e vai alertar essa pessoa. Se ela não ouvir, você vai levar o caso para a igreja, e até caso de excomunhão pode existir na igreja. Esse é um ponto. Agora, em muitas coisas, em muitos comportamentos, em muitas situações, não é caso de você falar para a pessoa que ela está errada eventualmente, porque é algo da sua cabeça. Em muitas situações, você deve pensar, pode ser que ela esteja agindo errado, mas não sou eu que irei julgar. Agora, muitas vezes a gente quer fiscalizar a vida do outro e a gente esquece da nossa, a gente esquece dos nossos erros, a gente esquece dos nossos pecados, que nós temos que lutar diariamente contra. Então, se nós nos preocuparmos mais no que se refere a erros e pecados com os nossos próprios, não sobrará tempo para ficar olhando para o pecado dos outros. Claro que nós iremos tentar ajudar as pessoas em erro. Agora, nós faremos isso por amor, por misericórdia, né, para não ver o irmão caindo em realmente ser condenado. E não porque nós queremos nos colocar como os paladinos da justiça, como os baluartes da santidade. Não! Por quê? Como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Se eu não tiver essa consciência de que eu sou o pior dos pecadores, eu não vou conseguir olhar para o lado de uma maneira justa e da maneira que Deus olha para as pessoas. Mas eu não acho que eu não sou o pior dos pecadores, pastor. Olha, se você não acha isso, tem algum problema. E por que eu digo isso? Eu não digo isso porque eu acho que você seja o pior dos pecadores. Eu digo isso porque a única pessoa que tem a consciência absoluta de todos os pecados que você cometeu é você mesmo. A única pessoa que tem consciência de todos os pecados que eu cometi, que tem consciência de quão mal, né, de quão falho e pecador e miserável pecador que sou, a única pessoa que tem consciência disso absolutamente sou eu, sobre os meus próprios pecados. Não há como as outras pessoas observarem. As outras pessoas acham que eu sou uma pessoa boa.
As outras pessoas veem as coisas boas que eu faço, eventualmente. Por quê? Porque Deus permite isso. Porque Deus deseja que as pessoas vejam a minha melhor versão. Deus me protege das pessoas não verem a minha pior versão, mas não se engane, existe uma pior versão de cada um de nós, dentro de nós. Se nós não tivermos essa consciência, nós sairemos por aí atacando e julgando as pessoas. Mas não se engane, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus e não do que os outros fazem. Versículos 13 a 18. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu tenho certeza que você pratica alguma coisa ou pensa de alguma forma que eventualmente você sabe que não é problema, você sabe que não é impuro, você sabe que Deus não se opõe àquilo, mas que ainda assim algumas pessoas poderão apontar e dizer: aquela pessoa é cristã e comete aquilo, e pratica tal coisa. E aí o que nós precisamos fazer? Nós podemos seguir com a nossa convicção, não é impuro, não é contrário à vontade de Deus, porque não há uma lei específica a respeito disso na Bíblia. Mas se algumas pessoas se escandalizam com isso, eu vou colocar o pé no freio. Não significa que eu vou pensar de uma maneira diferente, ou que eu vou deixar eventualmente uma prática que não é pecaminosa, mas significa que eu não irei publicizar isso, que eu não irei proclamar isso, que eu irei tomar cuidado com os incautos, com aqueles de consciência fraca, com aqueles que são novatos na fé. Um exemplo que eu posso trazer para vocês da minha vida, porque tem que trazer um exemplo da minha vida que eu não posso dizer da vida dos outros. Todos sabem que eu gosto de rock, que eu gosto de metal, heavy metal e tal. E assim, não existe nenhum texto bíblico falando, não, porque não estava na época, o rock é do século XX. Mas a gente sabe que existem bandas, eventualmente, que são satânicas e existem bandas que não. Aliás, a minoria das bandas são declaradamente satânicas. Ok, muitas bandas que não são satânicas podem falar algumas coisas que não são bem, digamos assim, teológicas em suas letras. Mas aí eu pergunto pra vocês, só o heavy metal, só o rock faz isso? Não. Você pega uma letra aí de sertanejo que o cara foi pra farra, bebeu todas, pegou todas, isso é cristão? Não. Você pega aí letras de funk, letras mesmo de MPB, que o cara também fez um monte de coisa errada, a mulher fez um monte de coisa errada. Quer dizer, não é só o rock que tem uma letra contrária, eventualmente, à palavra de Deus. Mas a gente sabe que tudo isso é arte também. Não é que a gente vai proibir isso. A gente sabe que são manifestações artísticas, muitas vezes as pessoas ouvem uma música pela música em si, não pela letra. Muitas vezes as letras, elas não querem exatamente dizer aquilo que está sendo dito, porque existe sentido figurado, né? Nem tudo é exatamente conforme está escrito, porque é poesia, né? Então,
O que fazer diante disso? Eu continuo ouvindo, eu continuo indo a shows, mas eu procuro assim deixar isso um pouco mais para mim. Muitas vezes eu publicizava mais isso em redes sociais, mas já há algum tempo no Facebook eu evito um pouco. Teve aí uns desafios nos últimos tempos que eu coloquei lá umas capas de banda e tal, mas enfim. É uma coisa assim que eu procuro evitar de ficar divulgando demais essas coisas. Quando faço lá nos meus stories no Instagram, no máximo. Porque assim, por mais que eu sei que os meus membros não veem problema nisso, uma outra pessoa de outra cidade, de outra situação, pode saber que eu sou pastor e que vê problema nisso. Então a gente tem que ir com calma. E você seguramente vai ter outras coisas que você faz, que você pratica, que pode chocar alguém. E aí eu digo pra você, você vai parar de realizar isso? Eventualmente, em alguns campos e algumas situações, pode ser que você tenha que parar. Mas eventualmente você pode continuar utilizando, praticando, mas não publicizando isso. Não é necessário. Para quê? Para simplesmente chocar as pessoas? Não. Né? Porque você pode ser pedra de tropeço e você pode causar escândalo diante do irmão. Versículo 17 vai falar: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lutero comentou acerca deste versículo dizendo o seguinte: para ser piedoso não basta que eu pratique boas obras exteriores, mas boas obras que vêm do fundo do coração, praticadas com alegria e amor. Também é necessário que desapareça todo o medo, que eu tenha liberdade e alegria, e que eu possa comparecer diante de Deus de boa consciência e com toda a confiança, sabendo em que pé está a minha situação para com Ele. Agora, nenhuma obra ou criatura poderá dar-me esta certeza, somente Cristo o pode. Quer dizer, para ser piedoso, não basta práticas de boas obras exteriores, mas o que vem do fundo do coração. A piedade não está naquilo que nós divulgamos, naquilo que as pessoas apenas conseguem observar e enxergar. A piedade, a verdadeira piedade está aqui. Está nas ações que nós praticamos, mas que elas são consequências do que mora em nosso coração. E muitas vezes as pessoas se apegam por demais a aquilo que está no exterior. E Jesus falava, não se preocupe, não tenha receio daquilo que entra no corpo humano, mas daquilo que sai, porque da boca sai o que o coração está cheio. Então muitas vezes a gente se preocupa com uma piedade exterior, quando nós deveríamos mais nos preocupar com uma piedade interior, e uma piedade que ninguém enxerga. Uma piedade que apenas Deus conhece que nós temos. Quer dizer, as nossas orações diárias, nosso relacionamento diário com Deus. Como está isso? Se isso está bem, então você está vivendo uma vida piedosa. Não quer dizer simplesmente que conforme você age exteriormente que você é piedoso. Porque agir bem exteriormente, esconder das pessoas pecados, isso é possível. A gente consegue viver uma vida de fachada, ou não. Mas Deus sabe de tudo. Então a verdadeira vida piedosa é uma vida interior, e não exterior. Versículos 19 a 23 para finalizarmos. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado.
Então vejam só, aquele texto, versículo 21, ele vem realmente reafirmar aquilo que eu disse no início, lá dos primeiros comentários. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Então, se isso for chocar alguém, por exemplo, comer carne na Sexta-feira Santa, seus vizinhos lá, todos católicos, preparando peixe, enfim, aí você faz lá uma churrascada, carne de porco e tal. Pra quê? Só para chocar? Não é necessário. E eventualmente você está lá com pessoas que tiveram uma vivência em igrejas que eram mais legalistas no que se refere ao álcool, aí você chega lá com uma caixa de Heineken, sai distribuindo para todo mundo. Não. Então é preciso evitar certos escândalos desnecessários. Lutero ainda vai comentar sobre o último versículo, versículo 23, que diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Veja só, ele comenta o seguinte: aqui o apóstolo fala de maneira genérica sobre a fé. E no entanto, ao falar assim, ele faz alusão àquela fé singular em Cristo, fora da qual não há justiça, mas somente pecado. Tal fé, porém, é a fé em Deus, a fé no próximo e a fé em si mesmo. Pela fé em Deus, alguém se torna justo, porque ele o reconhece como o verdadeiro Deus, no qual ele crê e confia. E por meio da fé em seu próximo, alguém é considerado fiel, verdadeiro e digno de confiança. Ele tornou-se para o seu próximo aquilo que Deus se tornou para ele próprio. E esta fé no próximo também é chamada de fé ativa. É através dela que ele confia no próximo. O que tudo isso quer dizer, meus amados irmãos e irmãs? Lutero vai dizer que nós podemos ter fé em Deus, e é isso que nos salva, obviamente. Nós podemos ter fé no próximo e ter fé em nós mesmos. Então ele faz essa separação. Então, a fé em Deus, a fé no próximo e a fé em si mesmo. Pela fé em Deus, alguém se torna justo, porque ele o reconhece como o verdadeiro Deus, no qual ele crê e confia. Essa é a fé mais tranquila para nós entendermos. Por meio da fé em seu próximo, alguém é considerado fiel, verdadeiro e digno de confiança. Ele tornou-se para o seu próximo aquilo que Deus se tornou para ele próprio. Quer dizer, as nossas relações estão pautadas pela fé no próximo. Eu preciso ir ao médico e pensar, esse médico vai cuidar da minha enfermidade, ele não vai querer ganhar dinheiro em cima de mim, ele não vai querer simplesmente realizar uma cirurgia para ganhar dinheiro em cima de mim. Ah, mas isso existe, pastor. Existe. Eu não tenho dúvida disso. Mas é a maioria dos médicos que fazem assim, que agem assim? Esperamos que não, né? Agimos com fé de que não é assim. Porque se não fosse assim, se nós não tivéssemos essa fé, essa convicção, o que ia acontecer com a gente? A gente não ia mais para o médico. E aí, nós íamos morrer. Nós íamos ficar enfermos e íamos ter as nossas enfermidades agravadas porque nós não temos fé no próximo. Nós precisamos ter fé no próximo também. Por vezes, quer dizer, relações financeiras, procurar um advogado. Se nós não confiarmos, como nós poderemos fazer assim, se nós não confiarmos no próximo? E essa fé no próximo também é chamada de fé ativa, e é através dela que ele confia no próximo. E eu confiar em mim, a gente sempre fala em não confiar em si mesmo, pastor. O que a gente pode confiar em nós é de que nós estamos agindo de coração, que nós estamos fazendo algo não para ganhar seguidores, como é a época, como está bem em voga hoje, não para aplausos, jogar para a galera, né? Nós vamos ser quem nós somos. Claro, procurarmos seguir a vontade de Deus, procurarmos agir para não chocar, não causar escândalo ao nosso próximo,
e não fazer com que outras pessoas tropecem na fé, mas agir da nossa maneira, do nosso jeito, não sendo pessoas superficiais ou artificiais, mas sendo pessoas naturais, agir conforme agimos. Muito bem, foi esse o nosso estudo. Vamos fazer então uma oração ao nosso bom Deus. Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, por favor, me ajude, nos ajude a não sermos pedra de tropeço, a não desviarmos ninguém da fé em Cristo Jesus, a única fé que salva. Nos ajude a sermos pessoas que irão, na verdade, ser apoio, ser auxílio para aquele que está caindo. Quando nós vermos alguém em pecado, que nós possamos ir não como juízes, mas como advogados, como pessoas que irão ajudar, como pessoas que não apenas irão defender o que está errado, mas que irão ajudar as pessoas a combaterem e deixarem de errar, deixarem de pecar. Que nós possamos nos preocupar efetivamente com os nossos próprios pecados, com os nossos próprios erros, com a nossa batalha diária, para que possamos ser cristãos melhores, pessoas melhores. E quando nós olharmos para o outro, nós possamos enxergar o próprio Cristo, porque Cristo Jesus morreu na cruz por aquela pessoa, independentemente do que ela tenha feito e do pecado que ela tenha cometido. Abençoe todos que estão em seus lares, abençoe nesta noite, que possam ter uma abençoada noite de descanso e que nós possamos prosseguir sem medo, na certeza de que em Cristo somos senhores do pecado, da morte e até do diabo, porque eles não podem mais nos atingir, e que nós possamos viver felizes na certeza de que somos instrumentos em Tuas mãos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Foi uma satisfação, uma alegria ter vocês conosco mais uma vez neste estudo. Continuem nos acompanhando. Semana que vem finalizaremos o livro de Romanos. Até lá. Grande abraço.